antes de começar a palestra propriamente dita, fazer uma leitura e uma pequena prece para que nós comecemos o nosso trabalho. Aos que estão chegando, sejam bem-vindos, boa noite. A palavra é de André Luiz, através do médium Chico Xavier. Medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de um estouvado. Use a coragem, sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe como cultiva a verdade. Muitos que se julgam verdadeiros veiculam perturbação. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são médios velhacos. Seja forte na luta diária, mas lembre que muitos colegas valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência, no entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O desassombro muitas vezes é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, porém, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade em seu caminho. Não perca, porém, seu tempo em conversas inúteis. Como já foi dito, André Luiz, Xavier, esse é um extrato de tema da agenda cristã. Então, aos que estão chegando, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos, acolhidos e amados por todos. Gostaríamos agora de fazer uma pequena prece para poder dar início à palestra do Adilson, que já se encontra conosco, com o tema de A Fantástica Jornada Humana. Então, serenando nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, ainda agradecendo a Deus pela possibilidade de estarmos hoje aqui, nessa existência, construindo quem somos nós nessa jornada incrível. Agradecidos também a Maria de Nazaré, nossa mentora de nossa casa, e aos nossos guias espirituais, amigos, irmãos da espiritualidade, que nos guiem, né, na noite de hoje, nos esclarecendo e amparando o nosso amigo palestrante para que nos traga, nos brinde com conhecimento, com esclarecimento, para que o amor nos guie em todos os nossos momentos de vida. Que assim seja. Uma excelente noite. É com você, Adilson. Ok, está me ouvindo bem aí? Escuto muito bem. A imagem agora ficou um pouquinho granulada, mas consigo ouvir bem. Ok, boa noite então, pessoal. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Nós vamos falar sobre o tema A Fantástica Jornada Humana. Eu gostaria inicialmente que nós pudéssemos imaginar uma situação, nós juntos. Imaginemos uma rua de uma favela, uma rua escura, à noite, em uma favela. Você está andando sozinho por essa rua e, de repente, alguém lhe assalta e você cai, fica caído na calçada, machucado e quase desfalecido. Passa um homem, olha para você caído, então ele muda de lado da rua, passa pela calçada do outro lado, e pensando assim, deve ser um vagabundo bêbado, e vai embora. Depois passa um outro homem, espírita, ele olha para aquele homem caído, ele também muda de lado da rua, passa para outra calçada, faz uma prece silenciosa enquanto caminha, faz uma prece por aquele homem caído no chão, enquanto caminha e vai também embora. Depois passa um outro homem, morador da favela, negro, pobre, mal vestido. Ele vai de encontro àquele homem caído, vê quem é, o que ele precisa, leva para a sua casa,
e mesmo tendo muitos poucos recursos em casa, ele cuida das feridas daquele homem, alimenta, deixa-o descansar na sua cama, e no dia seguinte, quando o homem já está bem, ele o leva acompanha até a sua casa. Por que que, por que que as pessoas, às vezes, nós criamos uma certa imagem a respeito de determinadas pessoas e nós pré-julgamos, nós criamos um conceito prévio sobre as pessoas. Fulano está bem vestido, deve ser uma pessoa boa. E, às vezes, aquilo que a gente aguarda de bom de determinada pessoa, às vezes a gente encontra uma conduta completamente oposta. E, às vezes, outras pessoas que a gente não daria nada por ela, que temos uma imagem na sociedade que aquela pessoa ali não deve ser boa gente, mas, no entanto, às vezes ela se sai com certas condutas do bem e que nos surpreendem profundamente, como nessa historinha que eu acabei de contar. Allan Kardec, ele sabia que, logicamente, é fácil de cada um de nós verificar que existem pessoas boas, existem pessoas más, que existem espíritos bons e espíritos maus, espíritos no sentido geral, encarnados ou desencarnados. E Kardec queria saber, então, se aqueles que são bons é porque Deus criou eles bons, e aqueles que são maus, foi Deus que criou eles maus? Ou será que os bons se tornaram bons, os maus se tornaram maus? Então, na questão 115 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte questão. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Será que Deus criou as pessoas, os espíritos, de maneira diferente, privilegiando uns com o bem e outros dando a maldade no coração? E os espíritos responderam para Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ou seja, Deus não criou ninguém nem bom nem mau. Deu a todos a simplicidade e a ignorância no seu ponto de partida, e a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Ou seja, todos nós, no ponto de partida, fomos criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento do bem e do mal, sem nenhum conhecimento de nada, um saco vazio, uma tábula rasa. Um saco vazio que precisava ser preenchido, que precisava se desenvolver para adquirir aos poucos a perfeição, o conhecimento da verdade, o conhecimento das coisas, e começar a diferenciar o bem do mal e aprender a praticar o bem, deixando de lado a maldade. Assim, Deus foi nos dando, a cada encarnação que a gente tem, a cada existência, foi nos dando oportunidades, determinadas missões ou tarefas. No início, bastante simples, como a tarefa o aprendizado de providenciar o alimento, de poder cuidar de si mesmo nas épocas mais frias, providenciar a segurança para si mesmo e para a sua coletividade, para o seu grupo, poder lutar contra as feras, se proteger das feras selvagens, enfim. O ser humano primitivo ele teve que enfrentar uma natureza agressiva e teve que aprender a lidar com essas situações, e lidando com tudo isso, ele foi aprendendo, foi desenvolvendo a inteligência, foi aprendendo a lidar com sua própria vida, foi desenvolvendo não só a inteligência, mas foi começando a desenvolver sentimentos para além dos instintos, que é o que ele tinha somente no seu início. Instintos que o guiavam na busca do alimento, na busca da segurança, da proteção contra o frio, contra as tempestades e as intempéries em geral. Enfim, o ser humano foi, através das experiências que ele foi recebendo de Deus, foi aprendendo a conhecer as coisas e a diferenciar o bem do mal. Kardec, os espíritos acrescentaram a Kardec que alguns aceitam essas tarefas de bom grado e acabam se desenvolvendo mais depressa. Outros acabam se lamentando pelas dificuldades que têm que suportar e, dessa maneira, então, se mantém mais tempo afastado da verdadeira felicidade que só pode ser encontrada realmente no estado de perfeição espiritual.
E dessa forma o ser humano, pouco a pouco, foi aprendendo a discernir o bem do mal e dando os primeiros passos no seu progresso espiritual. Ele aprendeu a se abrigar, aprendeu a usar o fogo, desenvolveu a escrita como uma forma de registrar o seu pensamento, aprendeu a construir abrigo, a cultivar o seu alimento, aprendeu a viver em grupo. E nesse contato em grupo vieram os atritos, e ele teve que aprender a lidar com as diferenças entre ele e o pensamento do restante do grupo. Teve que aprender a dividir com os outros, de apoiar-se uns nos outros, de se ajudarem mutuamente. E começaram a perceber a necessidade de se criar leis como códigos de conduta para regular as relações entre as pessoas, para que umas não viessem a se aproveitar da fraqueza das outras. E assim nós atravessamos todo um estágio de barbárie e chegamos àquilo que hoje nós chamamos de civilização. Os espíritos disseram a Allan Kardec que, na verdade, nós estamos numa semi-civilização, porque a civilização mesmo, propriamente dita, ela supõe um desenvolvimento intelectual, como nós temos, e também um desenvolvimento moral, como nós não temos ainda. O ser humano conseguiu desenvolver-se intelectualmente de uma forma fantástica. Enviou o homem à Lua, em breve estará enviando os primeiros seres humanos a Marte, criou uma rede de conexão em todo o planeta, que nós chamamos de internet, né, os sistemas de comunicação super rápidos, enfim. Nós aprendemos formas de comunicação avançadas, mas, no entanto, não desenvolvemos ainda a moral, porque não utilizamos essa inteligência para discernir o bem do mal e para usar essa inteligência para o bem das pessoas, para o bem dos outros. Acabamos criando armas de extermínio em massa, criamos com essa inteligência bombas que podem destruir uma nação inteira em alguns minutos, mas, ao mesmo tempo, construímos coisas boas, coisas muito boas, apesar de que, muitas vezes, essas coisas boas foram inventadas, foram construídas por interesse próprio, mas que acabaram servindo para o desenvolvimento de toda a sociedade humana. A moral, ela é fruto do conhecimento. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ele nos deu, então, dois compromissos, a nós como espíritas, de nos amarmos uns aos outros, como sendo a primeira necessidade, o primeiro ensinamento, e de nos instruir, ou seja, desenvolver a nossa inteligência, porque a inteligência desenvolvida é que vai nos dar um melhor, um mais profundo conhecimento, discernimento entre o bem e o mal, para podermos, com a nossa capacidade de escolha, escolhermos aquilo que nos leva à felicidade, que seria o bem. Apesar de que muitas vezes achamos o contrário, achamos que o caminho do mal é que pode nos levar a uma felicidade, mas é um lei do engano, é pura ilusão, né? Nós sabemos disso. Então, o conhecimento da verdade, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela nos liberta das amarras da ignorância, das amarras da maldade, porque a moral, ela é desenvolvida a partir do conhecimento. Apesar do Espírito de Verdade ter colocado como primeiro ensinamento o amar, eu entendo, baseado no capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do progresso, que o amor e a inteligência têm igual valor na evolução dos seres. São as duas asas da evolução, como disse o Espírito Emmanuel. E porque a nossa moral, ela só consegue se desenvolver até o limite da nossa inteligência, até o limite do que nós sabemos sobre o que seja o bem e o mal. Em tempos mais primitivos, uma pessoa andar na rua portando uma arma era a coisa mais normal do mundo. Se alguém lhe ofendia e você matava aquela pessoa, você não era preso, pelo contrário, você era elogiado porque você agiu em nome da sua honra, para proteger a sua honra. Então, as leis protegiam esse tipo de crime. Hoje, nós já temos uma inteligência, um conhecimento moral mais avançado, não achamos isso uma coisa tão normal assim, apesar de que ainda existe em larga escala.
mas não achamos isso mais uma coisa tão normal. Mas naquelas épocas, não. Se alguém entrava e invadia a minha casa, eu tirar a vida dessa pessoa, desse invasor, era coisa muito comum. Eu estava protegendo um bem que era meu, o meu bem material, que era a minha casa. Mas hoje, se a gente fizer isso, a gente vai preso, logicamente, porque nós estaremos cometendo um crime e não devemos querer fazer justiça com as próprias mãos. Para isso existem as leis que nós mesmos constituímos, para isso existem os organismos estaduais, federais, enfim, que fazem que cumprem essa tarefa para manter a ordem na sociedade. Então, o conhecimento da verdade ela é muitíssimo importante, porque através dela que nós nos libertamos do mal e da ignorância, que a ignorância é a mãe de todos os males. Além de que, através da ignorância, nós sabemos a história, nos conta muito bem a história de todas as épocas, de todos os lugares, que a ignorância sempre foi a ferramenta, o instrumento de escravização do ser humano. Os líderes dos grandes impérios, das grandes nações, mantinham seu povo em cativeiro através da ignorância. Não era através da força, era através da ignorância. Pegando o exemplo, por exemplo, de Moisés, no Antigo Egito, e seu povo, os hebreus, que eram escravizados pelos egípcios, durante muitos e muitos anos, o povo hebreu esteve como escravo dos egípcios. No entanto, eram milhares. Se eles quisessem, eles poderiam ter subjugado os egípcios, porque a força deles juntos era muito maior do que a força do faraó e seu exército. Mas por que eles não faziam isso? Por ignorância. Eles eram subjugados através da ignorância. Conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade vem através do conhecimento. O conhecimento da verdade que os espíritos colocaram para Kardec na questão que eu li anteriormente, conhecimento da verdade para que nós possamos chegar à perfeição, ela faz parte da necessidade de elevação do espírito. O espírito só se torna perfeito se ele alcançar o perfeito conhecimento da verdade e a perfeita moral na sua prática. As duas coisas vão levar a ele à perfeição. Dois espíritos de igual moral, o que será mais elevado é o que tiver maior inteligência. Se os dois têm a mesma moral, o que é mais elevado é o que tem a maior inteligência. Mas por que, se a inteligência tem igual importância à moral, por que o Espírito de Verdade colocou como primeiro ensinamento o amar e instruir-se como sendo o segundo? Porque é urgente, é mais necessário no momento a gente aprender a amar. Porque a inteligência nós desenvolvemos. Nós temos no momento o desenvolvimento da autointeligência, mas não temos da moral. Então, no momento, é mais urgente a gente aprender a amar. Mas precisamos continuar a nos instruir. Às vezes a gente encontra pessoas que são analfabetas, nunca estudaram, mas são pessoas boníssimas. Puxa, fulano é analfabeto, nunca teve instrução nenhuma, instrução escolar, no entanto, é uma pessoa muito boa. Mas acontece o seguinte, dificilmente essa pessoa vai conseguir continuar melhorando a sua moral se ela não continuar desenvolvendo o seu conhecimento. Porque a moral dela tem um limite, talvez tenha chegado ao limite daquele conhecimento que ela tem. Que nós praticamos o bem no limite daquilo que nós acreditamos como sendo o bem. Então, se para a gente matar é correto, é isso que a gente vai praticar. Se a gente acredita que é correto vender drogas nas ruas, é isso que nós vamos fazer. Mas se nós desenvolvemos um conhecimento, aprendemos essa verdade de Deus, de que fazer mal ao próximo é ruim, não devemos fazer, aí nós começamos a mudar a nossa conduta. Quantos espíritos a gente encontra em reuniões mediúnicas que passaram a vida inteira fazendo maldades, mas em algum momento ele começa a se cansar daquela vida, ele começa a compreender que não valeu tanto a pena assim, que ele poderia ter seguido um outro caminho. E ele começa a desejar uma mudança de caminho, mas muitas vezes ele não sabe por onde começar, como fazer essa mudança. Aí entra muitas vezes o trabalho da reunião mediúnica, ajudando esses irmãos a encontrar uma nova estrada que ele possa seguir.
alguém que possa direcionar os seus passos para que ele comece a mudar o rumo da sua vida, que até aquele momento só lhe trouxe, na verdade, no final das contas, apenas angústia, dor e sofrimento e nenhuma recompensa, na verdade. E aí está a proposta do Espiritismo, que é modificar o modo de pensar do ser humano, a respeito de si mesmo, a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito do próximo, mudar a nossa maneira de pensar para que, a partir de um pensamento novo, a gente crie uma conduta nova. O Espiritismo ele vem nos provar a realidade do espírito, vem provar que nós somos espíritos e não apenas corpos. O Espiritismo ele tem como dos seus objetivos é superar o materialismo, a ideia materialista da humanidade, que hoje está subjacente em tudo que existe na nossa sociedade. O materialismo está presente em todas as ideias. Na ideia da medicina, que faz a base da medicina, da pedagogia, da administração, de todas as instituições humanas, o materialismo ele tem sido alicerce até hoje. O Espiritismo veio modificar, trazendo uma nova proposta, um novo paradigma do homem, que é um espírito, e não apenas um corpo físico, um corpo material, mas um espírito imortal, para que, a partir desse novo pensamento de que eu não sou mais um homem material, mas eu sou um homem espírito, a partir desse novo pensamento, dessa nova proposta, eu possa começar a repensar as minhas condutas e encontrar um caminho novo de procedimentos. Porque se eu sou um espírito, então as minhas perspectivas de vida começam a se modificar. Eu já não tenho mais como objetivo de vida acordar de manhã cedo, tomar café, ir para o trabalho, voltar para adquirir bens, para comprar isso, comprar aquilo outro. Como homem e espírito, a minha perspectiva agora é uma outra. Meu ponto de vista com relação à vida, com relação à existência, com relação ao meu próximo agora, a minha perspectiva agora é uma outra. Porque agora meu pensamento está alimentado por essa nova ideia, que é do homem espírito, em substituição à ideia do homem material. É nos ver como irmãos, para podermos nos tratar como irmãos. Porque enquanto a gente se vê como pessoas isoladas umas das outras, a gente não vai se tratar como irmãos. Mas quando a gente começar a se entender como sendo irmãos, criados pelo mesmo Deus, então isso mudará a nossa conduta, porque a gente começa a superar as barreiras, a quebrar as barreiras que nos separam uns dos outros. As barreiras que são barreiras emocionais, barreiras psicológicas, barreiras até espirituais, energéticas, que a gente cria nos separando das outras pessoas. Então a gente começa a nos entendermos como irmãos, a gente começa a criar pontos de ligação uns com os outros, gerando solidariedade, gerando apoio mútuo, gerando amizade, gerando fraternidade entre as pessoas, primeiramente, depois entre os povos, entre as nações, derrubando as guerras, derrubando todas as lutas que existem ainda entre nações por direito à terra, por direito a um pedaço de terra, porque esse pedaço de terra é meu, é do meu país, e o outro diz, não, esse pedaço de terra pertence ao meu país, ao meu povo. E, enfim, porque a gente não consegue se enxergar como sendo irmãos. Mas a partir do momento que a gente conseguir, a gente pode mudar esse panorama com mais facilidade. E nós, será que já paramos para pensar como o ser humano é um ser fantástico, capaz, às vezes, de atos tão bárbaros, mas, ao mesmo tempo, capaz de atos tão nobres, às vezes? Às vezes a gente vê um ser humano realizando um ato tão bárbaro, que a gente, mas como é que um ser humano é capaz de realizar aquilo ali? Mas é capaz sim. E, às vezes, pessoas que se sacrificam ao extremo por uma outra, às vezes até por um desconhecido. E a gente diz como o ser humano é capaz de fazer um ato tão belo assim, mas ao mesmo tempo ele é capaz de realizar coisas tão boas. Pessoas que às vezes a gente não dá nada por elas, como na historinha que nós contamos, que poderia muito bem ser verídica, né? O favelado, maltrapilho, negro, pobre, foi quem se prontificou a auxiliar o homem que estava caído lá no meio da rua. Isso lembra a história, a parábola que Jesus contou do bom samaritano, né?
passou um levita, o homem estava lá caído no chão, todo ferido, porque foi atacado por bandidos, no meio da estrada. Passa um levita, olha para aquele homem caído, prefere passar por longe e vai embora. Passa um sacerdote, da mesma forma, passa por longe e vai embora. Provavelmente, ele sendo um sacerdote, deve ter feito uma prece para aquele homem ali caído, mas preferiu pedir que Deus ajude, mas ele não quis se dispor a ajudar. Né? Porque muitas vezes a gente faz isso também. Muitas vezes alguém está precisando de ajuda, a gente faz uma prece. E às vezes a gente não pensa, será que eu não podia fazer algo mais do que uma prece por essa pessoa? Porque quando eu faço a prece, eu estou pedindo que Deus cuide daquela pessoa, mas Deus, ele não pode cuidar do ser humano diretamente. Seria, numa comparação que eu acho que foi André Luiz, o espírito André Luiz que fez, Deus é como, ou foi Emmanuel, eu não me lembro agora, Deus é como se fosse uma usina de força, de alta voltagem, e nós uma simples tomada 110. Se a gente ligar a usina de força diretamente na tomada, o que é que acontece com ela? Ela queima, ela explode, porque ela não resiste a tanta potência. Daí Deus ajuda o ser humano através do próprio ser humano. Então, quando a gente pede a Deus, Senhor, ajuda aquela pessoa que está precisando de um auxílio, Deus vai utilizar dos seus próprios filhos, vai ter que inspirar alguém a prestar aquele auxílio. Ou seja, eu estou pedindo a Deus que tenha todo esse trabalho que às vezes eu poderia fazer. Então, lógico, eu não estou dizendo que a prece não tem valor. A prece tem um valor fantástico, gigantesco, e às vezes é o único recurso que a gente tem para ajudar alguém. Mas às vezes a gente poderia fazer algo mais do que a prece. Ao invés de pedir que Deus ajude, a gente poderia se dispor. Não deixa eu ser o instrumento de Deus para ajudar essa pessoa, ser um instrumento de caridade para com essa pessoa que está precisando. Às vezes a gente poderia fazer isso e às vezes não faz. Então, às vezes, tem pessoas que a gente não daria nada por elas, mas que às vezes se revelam em grandes atos que podem surpreender e muito. O ser humano é essa coisa fantástica, que começou como um simples espírito ignorante, mas que aos poucos, através das lutas, dos desafios que a vida foi lhe impondo a cada existência, ele foi se desenvolvendo em inteligência e em amor. E chegamos aos dias atuais, mas ainda temos uma longa e fantástica jornada pela frente. O nosso objetivo é chegar à perfeição, mas quando a gente vai fazer uma viagem somente com o objetivo, com a mente focada no que a gente vai encontrar quando chegar lá no final da viagem, a viagem pode se tornar muito cansativa e às vezes tediosa. Por que não aproveitar o passeio todo, em todo o trajeto? A gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Nós não chegamos à perfeição ainda, mas nós podemos aproveitar a nossa existência ao longo de todos os dias da nossa existência, mesmo que a gente não seja perfeito ainda. A viagem, essa jornada que a gente tem, mesmo entre pedras e espinhos muitas vezes, outras vezes através de jardins floridos, de estradas pavimentadas, mas nós podemos aproveitar essa caminhada, aproveitar cada lance do caminho. Cada experiência que a gente vai passando pode ser melhor aproveitada. A gente pode trazer bons ensinamentos. Às vezes a gente tem pessoas que estão passando por dificuldade e se angustiam muito com aquela dificuldade, e outras estão passando pela mesma dificuldade e conseguem rir de si mesmas. Conseguem rir da própria dificuldade, conseguem fazer piada com a própria limitação, com a própria dificuldade. São pessoas que aprenderam a aproveitar a caminhada, aproveitar o trajeto, cada passo que dá. Ele procura dar com alegria, aproveitando, retendo para si a lição que cada passo dessa caminhada lhe traz. Porque podem ser muito produtivo, pode ser muito recompensador cada experiência do caminho que a gente atravessa. A gente sabe que a vida não é feita somente de flores, feita também de muitos espinhos, de muitas dores. Né? Há pessoas que estão enfrentando dificuldades enormes. Pessoas, por exemplo, fica aqui a imaginar um paraplégico, por exemplo, que não consegue nem sair da cama para se sentar sozinho. Passa o dia inteiro deitado na cama, numa cadeira de rodas, e ele vai dormir à noite, ele sabe que no dia seguinte vai estar do mesmo jeito.
mas ele vai dormir à noite feliz e acorda no outro dia agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade, apesar de saber que o dia vai ser dentro daquela mesma provação que ele está passando. E que dia após dia não há perspectiva de mudança. Que muito provavelmente daqui a um ano ele vai estar do mesmo jeito, provavelmente não vai ter mudado nada. Mas ele continua buscando ser feliz a cada dia. Quantas pessoas que estão na cadeira de rodas hoje, e, no entanto, estão se dedicando, se tornaram grandes desportistas paralímpicos. Pessoas se tornaram grandes artistas plásticos. Às vezes não tem como usar as mãos, usa os pés. Às vezes não tem as mãos nem os pés para usar, pinta com a boca. Segura o pincel entre os dentes e consegue pintar quadros. E dessa maneira expressar um pouco de beleza para as pessoas, expressar um pouco dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, daquilo que povoa o seu íntimo, colocar numa tela, colocar numa produção artística. Pessoas, enfim, que estão passando por dificuldades imensas e que conseguiram encontrar formas de inspirar a si mesmas num caminho melhor, num caminho mais florido, e conseguem inspirar a outras pessoas também que estão passando, às vezes, pela mesma situação, ou por situações não tão difíceis, mas que não conseguem se livrar da angústia que carregam por causa de suas limitações, de suas dificuldades. Então, quando a gente aprende a ser grato, a gente aprende a agradecer a Deus, quando a gente aprende a enxergar em cada experiência, em cada desafio, uma lição que traz algo para nós, a gente vai aprendendo a ser grato, a agradecer. Senhor, obrigado porque eu não consigo falar, porque eu não consigo ver, porque eu não consigo ouvir, não consigo caminhar. Ou então agradecer, obrigado, Senhor, porque eu tenho os olhos que enxergam, eu tenho uma boca que consegue falar, eu tenho ouvidos que ouvem, eu tenho mãos que se movimentam e que podem trabalhar. E usar esses dons em benefício não só de si próprio, mas também de outras pessoas. Inspirar a si mesmo e inspirar aos outros, de maneira assim, para que cada situação, cada desafio possa ser bem aproveitado como uma alavanca de progresso espiritual. Porque a nossa recompensa, quando a gente voltar ao mundo espiritual depois desta encarnação, depende do bem que a gente fez, depende também de como a gente lidou com os desafios, com as dificuldades que a gente enfrentou. Se a gente soube ser grato ou se a gente só perdeu o tempo em lamentações. Tem quantas pessoas que não podem andar, mas conseguem enxergar um pôr do sol. Se conseguirem se libertar um pouquinho que seja da angústia, vão poder lembrar, conseguir lembrar e olhar, conseguir vislumbrar a beleza que tem um pôr do sol, ou um nascer do sol, para quem gosta de se acordar mais cedo. Enfim, poder sentir a brisa tocando em sua pele, enquanto tantas outras pessoas não perderam a sensibilidade do corpo, não conseguem sentir nenhum toque. Um toque que afaga, um toque de carinho, um toque de afeto, ou o toque de uma brisa fresca quando bate na pele. Tem pessoas que não conseguem sentir essas coisas, mas nós, quando conseguimos, sejamos gratos a Deus por isso também. Pelos ouvidos que conseguem ouvir uma música que relaxa, uma música que nos leva à reflexão, à meditação, uma música que nos faz balançar, mesmo que seja em cima de uma cadeira de rodas ou em cima de uma cama, mas que faz a gente mexer um pouco o esqueleto, que puxa um pouco de alegria de dentro de nós, que alegra também aqueles que estão ao nosso redor. Quantos dons maravilhosos o ser humano carrega dentro de si, porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiros da divindade. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sou nada, eu não valho nada, eu não tenho valor. Como não tem valor se você é filho de Deus? Você acha que Deus ia criar porcaria? Que Deus ia criar coisa ruim? Você é filho de Deus, você foi criado por Ele, então você é coisa boa sim, que tem valor, tem um imenso valor. O orgulho não é se achar valoroso, que tem algo de bom dentro de si. O orgulho é a gente criar uma falsa imagem, uma imagem ilusória de nós mesmos. Esse aqui é o orgulho. Mas a gente se reconhecer grande porque é filho de Deus, porque nós temos dentro de nós grandes e poderosos recursos que Deus colocou dentro de cada um de nós. Isso é maravilhoso, é fantástico. A gente descobrir isso e colocar em prática.
Na nossa instituição aqui em Aracaju, o Instituto Espírita Paulo de Tarso, tem uma amiga nossa, quem tiver aí nos assistindo, que seja do Paulo de Tarso, vai saber de quem eu estou me referindo, mas não vou falar o nome dela. É uma senhora que ela é bem franzina, já tem uma certa idade, bastante franzina ela, e ela sempre foi muito doente. Sempre atravessou-se muitos períodos de doença, de fraqueza, enfim. E há algum tempo atrás, alguns anos atrás, ela contraiu chikungunya e zika ao mesmo tempo. Se uma coisa já é ruim, imagine ela que já era franzina, frágil, contraiu as duas coisas ao mesmo tempo. E depois que se curou das duas, ela desenvolveu uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré, que eu não conheço muito, mas traz muitas dores nas articulações, dificuldades para caminhar. Então, hoje, ela caminha assim, trôpega. Você olha para ela e diz, vai cair. Mas ela até hoje ela ainda vai para o centro espírita cumprir suas tarefas lá, mesmo nessa situação tão difícil. Ela poderia muito bem dizer, eu não vou mais, porque não tenho condições de sair de casa desse jeito. Estaria justificada, mas não, ela vai para cumprir as suas tarefas no centro espírita, mesmo assim. Então ela serve de inspiração para outras pessoas. E de onde essa pessoa tirou essa força que está dentro dela? Tirou dessa semente desses grandes potenciais divinos que Deus plantou dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Então, todo ser humano tem em si essa força. Às vezes a pessoa não se sente tão capaz, mas em determinada situação, ele se vê impelido a realizar aquilo que ele jamais suspeitou que ele pudesse fazer. Porque naquele momento de necessidade, às vezes de dor, ou numa situação difícil, ele encontrou uma força dentro de si, que ele não sabe de onde saiu, mas que estava lá dentro com certeza, e que ela coloca para fora para conseguir superar aquelas dificuldades. E todos nós temos essas forças desconhecidas e não utilizadas dentro de nós. O ser humano tem ainda muito a descobrir daquilo que está dentro de si mesmo. Temos em nós potenciais que são quase infinitos, que nos proporciona a capacidade de amor incondicional, muitas vezes, capacidade de curar a nós mesmos, de curar aos outros e tantas outras capacidades mais que nós carregamos dentro de nós, que precisamos descobrir e desenvolver, para que a gente possa fazer jus a esse título de filhos de Deus. A mediunidade ela tem mostrado um pouquinho daquilo que nós podemos fazer em parceria com os espíritos, né? Em parceria com a espiritualidade. A mediunidade tem sido essa ferramenta que nos mostra um pouco daquilo que nós podemos fazer. Os fenômenos de emancipação da alma, como Allan Kardec trata a base desses fenômenos no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, começa a revelar para nós esses potenciais que nós encarnados carregamos dentro de nós. Não é à toa que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, porque nós somos grandes, porque nós somos valorosos. Jesus disse, vós sois deuses, podereis fazer muito mais do que eu fiz. Será que Jesus estaria mentindo? A gente estaria enganado? Será que Jesus se enganou ou estaria mentindo para nós? Acredito que não. Ele sabia do que ele estava falando, né? E nós podemos ser a luz do mundo hoje. Porque para iluminar o mundo, para iluminar vidas, levar alegria, levar paz por onde a gente passa, nós estamos levando luz. Mesmo que não sejamos ainda um farol, com uma grande capacidade de iluminar, nós podemos ser uma pequena vela, que mesmo que a chama de vez em quando parece que vai apagar, balançada pelo vento, pelas tempestades da vida, mas mesmo a pequena vela, se você acender, você consegue iluminar um grande salão. Portanto, não percamos tempo e acendamos a nossa luz interior. Não deixemos que ninguém passe por nós, pela nossa vida, sem levar um pouco de paz e de alegria. Faça pelo menos uma prece por aquela pessoa que você teve um contato. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na rua, no ponto do ônibus, dentro da condução, no nosso condomínio, nossos vizinhos, enfim, qualquer pessoa que passar por nós, que nós não deixemos que ele se vá sem levar um pouco de paz e de alegria para eles.
Muito obrigado, muita paz para todos.